A mãe dessa menina sempre falava pra ela não abrir a porta do carro, nem mesmo se ela mesma pedisse. Até que um dia ela deixa a filha na farmácia e quando a filha vai ver, a mãe tá desesperada batendo na janela pedindo pra entrar no carro. E ela tem certeza de que aquela não é a mãe dela. Essa é a parte 2, a parte 1 já tá aqui no perfil, tá nessa playlist e também está marcada aqui na legenda. Mas antes de tudo, já lembrando que se você for do tipo que costuma sentir medo de histórias de terror, então pula esse vídeo. Mas se você não for, então já aproveita pra me seguir, porque aqui tem conteúdo de terror diário. Eu não conseguia tirar os olhos dela, o meu dedo ele já tava tremendo sobre a tela do celular antes que eu percebesse que eu tinha pegado. Foi instantâneo, como um reflexo desesperado, e eu tentei me agarrar a qualquer coisa que pudesse fazer o mínimo de sentido. Se aquilo ali na minha frente era minha mãe, ela estaria com o celular, eu ligaria e ela confirmaria a situação, por mais estranho que aquilo parecesse. Talvez a minha mãe estivesse surtando e esse tempo todo ela estava me preparando para este momento. Então eu disquei o número. O som do telefone chamando, ele parecia muito alto dentro do carro, por mais que aquela mulher na minha frente batesse incessantemente na janela. Ali do lado de fora, com a mão encostada no vidro, ela de repente ficou imóvel e começou a me observar com aquele sorriso que não combinava em nada com a situação. Foi no terceiro toque que ela começou a fazer silêncio. Ela inclinou levemente a cabeça. No quarto toque, ela sorriu mais. E no quinto, devagar, com uma calma que me fez gelar por dentro, ela levantou outra mão. Tinha um celular ali. A tela estava quebrada, como se tivesse sido esmagado em várias direções. O visor piscava, falhando, só que ainda assim dava pra ver o que estava nele e era o meu contato. Era o meu nome que tava ali. O telefone da minha mão continuou chamando, só que o dela, de repente, parou de funcionar. Nesse momento, tudo ficou mais distante. Era como se o mundo tivesse se afastado de mim. O som, a luz, até o ar dentro do carro parecia mais espesso, mais difícil de atravessar. E o meu olhar, ele saiu dela por um impulso. Foi direto pra farmácia. Como um instinto de fuga, talvez. Foi aí que eu a vi. Era minha mãe. A verdadeira. Ela tava ali dentro, parada no caixa, com a bolsa apoiada no balcão enquanto mexia em alguma coisa, provavelmente procurando o cartão. Olhei pro lado e minha outra mãe tava ali, sorrindo, com a palma ainda encostada no vidro, dando tchauzinho com a mão onde antes estava o celular. A luz branca da farmácia iluminava o rosto da minha mãe verdadeira de um jeito completamente diferente do que eu tava vendo daqui do lado de fora. Não tinha aquela distorção, aquela sensação de erro, pelo menos não que parecesse de longe. Meu coração disparou com uma força tão absurda que eu achei que fosse desmaiar ali mesmo, enquanto eu gritava que isso era impossível e a coisa do meu lado começou a rir, em silêncio, o que tornava tudo mais perturbador. Eu não pensei duas vezes, eu comecei a apertar a buzina. O som ele ia rasgando o silêncio como uma lâmina, alto. A minha mão ela ficou pressionada ali por mais tempo do que eu pretendia, e então eu comecei a apertar várias vezes, tentando chamar a atenção da minha mãe, a verdadeira no caso. E a reação foi imediata. A coisa do lado de fora ela foi recuando um passo, então outro, e o rosto mudou por um instante. Não era algo humano, mas era algo surpreso. Com certeza ela não esperava por aquela minha reação. O sorriso falhou, tremeu nos cantos, mas então ele voltou, apesar de tenso. Dentro da farmácia, minha mãe levantou a cabeça e os olhos dela encontraram com o carro e comigo, e eu acho que ela talvez tenha visto o que estava do meu lado. Mas se ela não viu, com certeza imaginou muito bem o que era. Continuei buzinando pra ela ter certeza de que tinha alguma coisa estranha ali. Então eu vi o exato momento em que ela entendeu que tinha algo errado. Ela começou a olhar ao redor, confusa, então olhou pra bolsa, abriu e fechou o zíper, procurava por algo ali dentro que eu imaginei ser o celular. Na verdade, eu acho que eu sabia que era o celular, ela sempre deixava dentro da bolsa. Enquanto isso, a minha mão continuava na buzina. A coisa do lado de fora começou a bater no vidro de novo. Primeiro uma batida, então outra e outra, cada vez mais forte, mais rápida, mais descontrolada. Era como se a paciência tivesse acabado de uma vez e a palma da mão dela, ela batia com força contra o vidro, fazia com que o carro inteiro vibrasse. Eu não sei como ela não tinha quebrado aquele negócio. Apesar disso, eu não tirei a mão daquela buzina. Dentro da farmácia, minha mãe, ela finalmente pareceu desistir de procurar por algo na bolsa. Ela levantou o olhar pra mim, se fixou nele e fez algo que eu não via há anos. Ela levou os dedos até o pulso. Era um gesto simples e rápido, só que ele era muito específico pra ser algo aleatório, porque eu sabia também do que se tratava. O nome do Marco, ele veio na minha cabeça antes mesmo de eu perceber. Ele era amigo da minha mãe fazia muito tempo e era um jovem místico. Nunca fui de levar muito a sério e eu sabia que envolvia tarô e ele fazia alguns trabalhos, só que eu sempre falava muito da tatuagem que ele tinha no pulso porque ela era algo muito diferente. Era algo que eu pegava no pé dele desde que eu era criança. E aquele gesto, naquele momento, funcionou como um código. Era algo que somente minha mãe e eu entenderíamos. E por sorte eu tinha o número dele. A minha mão ela saiu da buzina por um instante. Então eu procurei pelo contato dele e liguei. As batidas do lado de fora começaram a ficar cada vez mais fortes. Abre! A minha mãe gritava. Dessa vez não tinha nenhuma tentativa de parecer calma. A voz agora parecia um tanto quanto distorcida, rasgava nas bordas como se tivesse sido puxada de dentro das profundezas do inferno. Abre agora! Eu virei o rosto, mas eu não olhei. E o telefone ele tocou mais uma vez, 2, 3, 4, 5, e então ele finalmente atendeu. Alô? Ele perguntou. Tem alguma coisa aqui. Eu falei o mais calma que eu podia pra aquela coisa do lado não perceber o que eu tava fazendo, mas era óbvio que ela sabia. Ela tá aqui fora, mas minha mãe tá lá dentro e eu tô vendo minha mãe ali dentro e eu não sei o que é isso. Teve um silêncio de quase meio segundo, então ele perguntou onde estávamos e eu disse o nome da farmácia. Fica dentro do carro, ele respondeu imediatamente. Não abre por nada porque eu tô indo. Vê se você reza. Eu não
soube dizer exatamente o que ele quis dizer com isso, mas eu comecei a rezar. Fiquei com o celular na mão por um segundo sem entender antes disso. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que pensar. Mas quando as batidas pararam e foram substituídas por uma risada, que no começo era baixa, mas então ela foi se tornando mais próxima, mais nítida e mais assustadora, a minha única reação foi fechar os olhos e começar a rezar. Não me lembrava de nenhuma oração naquele momento, porque eu tava tão desesperada que se perguntassem o meu nome eu também não saberia dizer. Só que eu comecei a dizer qualquer coisa, comecei a clamar, comecei a pedir, comecei a rezar. Qualquer palavra que viesse da minha alma e me remetesse à proteção eu tava dizendo ali. E eu acho que funcionou. Porque por mais que ela risse e batesse de novo naquela janela, cada vez mais forte, mais rápido, eu continuava sentindo aquela sensação de proteção. Até que de repente ela parou e eu abri os olhos e ela não tava mais ali. Meu coração deu um salto tão forte que doeu e eu achei que tava livre. Por um instante eu achei que ela tivesse sumido, só que não. Ela apenas tinha se afastado do carro e foi na direção da farmácia. Devagar e sem olhar na minha direção. Era como se ela tivesse perdido o interesse em mim e tivesse adquirido um interesse gigante na minha mãe. E dentro da farmácia minha mãe ainda tava olhando pra fora, rígida, sem se mover, e agora ela não tava olhando pra mim, só que pra aquela coisa. E eu não sabia o que fazer, eu não podia sair, não podia ir atrás, só que então faróis cortaram o estacionamento e era o carro do Marco. O carro ele entrou rápido demais, ele freou com o solavanco seco a poucos centímetros da entrada, e ele não parecia normal. Tinha alguma coisa na forma com que ele se movia, rápido, direto, era como se não tivesse nenhuma dúvida nele, nos passos, nas ações, e então ele puxou alguma coisa do banco de trás, antes de começar a andar na direção daquela coisa. Ele começou a dizer palavras que eu não conseguia ouvir, só que pareciam pesadas, carregadas, e a coisa parou e virou lentamente na direção dele, e por alguns segundos os dois ficaram imóveis até ele jogar um líquido nela. Imediatamente o som que saiu dela não era humano, pelo menos não completamente. E eu levei a mão na boca, o corpo todo estava travado enquanto eu assistia aquilo acontecer sem conseguir entender absolutamente nada. Ele continuou avançando, dizendo mais coisas e jogando mais aquele líquido, qualquer coisa que fosse, e empurrava aquela coisa pra longe, pra fora da luz do estacionamento e pro carro dele. Então o silêncio voltou, pesado, sufocante, eu não conseguia me mexer até ver minha mãe correndo. Ela saiu da farmácia quase tropeçando e veio direto pro carro. Os olhos ainda procuravam ao redor como se esperassem que aquela coisa voltasse e pulasse nela de qualquer momento. Ela parou na porta dela, disse abre e a voz dela estava normal. As chaves na mão tremendo tanto que ela não conseguiria abrir o carro sozinha. A minha mão foi até a trava antes mesmo de eu pensar, então um clique e a porta se abriu. Ela entrou rápido e fechou a porta com força, trancou tudo logo em seguida e por alguns instantes nenhuma de nós disse nada. Eu comprei isso pra você, ela disse depois de alguns instantes. Ela puxou uma garrafinha de dentro da sacola. Um chá vai te acalmar. Comecei a tomar o chá enquanto ela ligava o carro. Olha, eu não sei exatamente o que aquilo é, ela começou, com os olhos fixos na rua e as mãos firmes no volante. Só que eu sei que aquilo existe e eu já sabia que uma hora poderia acontecer. O Marco já tinha visto sobre isso nas cartas e eu já tinha visto essa coisa antes. Eu encostei a cabeça no banco. O cansaço veio, pesado, quase irresistível, como se tudo que aconteceu tivesse sido mais do que eu conseguia processar de uma só vez. A minha mente, ela tentava acompanhar as palavras dela, juntar as peças e entender, só que não dava. Então, contra minha vontade, os meus olhos começaram a se fechar. Mas antes eles se fixaram no pulso dela. Tinha pulseira que ela nunca tirava, era um presente do meu pai. Eu nunca tinha visto a minha mãe sem aquela pulseira, nem pra tomar banho. Aquela coisa devia ter roubado na confusão. E com um pensamento lento, eu dormi antes que o carro virasse na esquina.